O Potter falou no início do programa sobre os times que ele viu jogar e está gostando de ver. Nesse primeiro momento do ano, o time que está jogando o futebol mais universal aqui no Brasil, aquele futebol que você vê na Premier League, consegue ver na Espanha, consegue ver nas grandes praças, é o Flamengo do Felipe Luiz. E nós vamos ter um presente nesse ano que o Flamengo vai se testar. No Mundial. Eu não sei, eu não lembro o grupo do Flamengo, né? Tem Chelsea. Flamengo Chelsea. Pega o Chelsea. Os outros são menores. O Chelsea não está muito bem, assim. O Flamengo está melhor que o Chelsea, né? Mas é que o Flamengo já tem a volta do Arrascaeta, tem do Cebolinha, né? Do Araújo. O Pedro não voltou ainda. Não, mas para o Mundial que era Pedro. Mundial se projeta que acabou de aparecer alguma coisa ali agora que é meio constrangedora, que é o seguinte. O Sport TV ali com o André Rizek colocou as escalações e os reservas. Tu quer que eu leia aqui? Por favor. Eu já imprimi. Esse é o momento da distância que a gente vive. A gente nem precisa falar do Vasco, né? Porque todo mundo sabe a dificuldade do Vasco. Mas só fala o que o Flamengo tem em cada posição. Tá, vamos lá. Tá, o goleiro aqui é o Rossi e o outro é o Thiago, né? Matheus Cunha. E Matheus Cunha. Aí lateral direito, Wesley, lateral direito da seleção. Vai ser convocado para mais. E Varela, lateral direito da seleção uruguaia. E o Vinha? Esquerdo. Esquerdo. Zagueiros, Léo Ortiz e Danilo pra direita. Só que eu tô falando mano a mano com o Inter. Aí, como o Agui não tá bem, então aí deu o Flamengo. Zagueiro pela esquerda é o Léo Pereira e o Cleiton, que tem o Cleiton... É menino do sub-20. E foi ele que tirou o dente do Barbosa. Lado esquerdo ou lado direito? Esquerdo. É que tu bota o que tu quiser aí da Vitão. Léo Pereira e Cleiton. Bota o que tu quiser aí da Vitão. Tanto que o Flamengo queria o Vitão. Então o Vitão ganhou. Aí laterais esquerdos, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha. Dois da seleção brasileira recentemente e o lateral da seleção uruguaia. Nenhum ata a chuteira neste exato momento de Bernabéu. Aí deu campistas, tá? Pra primeira função. Pulgar e Everton, que é o da base do Flamengo. Fernando? Fernando, sobrando. Aí tem De La Cruz e Alan. Aí dá o De La Cruz, porque o Thiago Maia não tá com a cabeça em Porto Alegre. Aí daí tem um probleminha. Exatamente. Aí vamos pra extrema direita. Gerson, Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves, que entrou no jogo contra o Botafogo. É que aí, o Vasco agora. Vai dar o gesto até porque ele é muito liso, né? Vai dar o gesto porque o Carboneiro foi deslocado, ou o Borré foi deslocado pra ali. A meia Arrascaeta. A Arrascaeta da Patrick? Empate técnico. Aí pra esquerda ele tem só o Michael, o Plata da seleção equatoriana e o Cebolinha. Com Wesley? Não, Wesley, no melhor momento Wesley. E aí pra centroavante ele tem Pedro, Bruno Henrique e o Juninho, que é a história maluca do futebol, né? O cara jogou há 3 anos no Brasil de Pelotas. Pedro tá machucado, então não conta, né? Jogando machucado não pode. Aí o Borré no lugar dele, mais ou menos na Valência, deu Inter, deu 7-3 pro Inter. Tem uma pequena diferença Super Flamengo do Maurício deu 7-3 pro Inter. Só tem uma diferença nessa lista que o Léo tá referindo aí. É que o Léo, cada posição que ele dava, tu tinha 3 de alto nível. E tu tinha 1 para dar em cada uma das posições. Não é por isso. Essa pequena diferença. Aí a forma do treinador, o trabalho do Felipe Luiz. A pergunta é: tu bebesse exatamente o que no almoço? Eu falei alguma coisa errada aqui? Falasse, o quê? Tenta lembrar. O Inter e Felipe Luiz e Roger, quem é que venceu mais como jogador? Cebolinha ou Wesley? Como jogador. Quem venceu mais? Felipe Luiz. Não, quem venceu mais? Felipe Luiz. Não. Pega. Abre. O Felipe jogou no Chelsea, jogou no Atlético de Madrid, com o Pato Espanhol. O Atlético não ganha ninguém. É título que você tá falando. Ganha nada. Tá falando de título, né? Comparar a carreira jogou Copa do Mundo. E como treinador, um tem uma Supercopa. Né? Felipe Luiz jogou Copa do Mundo. Rodrigo não ganhou. Em base. Coloca aí no ar os melhores momentos do Flamengo e Vasco. Mano do céu, Zé, teu time tá demais. Ó o Verratti, hein? Isso foi a briga do Léo Jardim com o Verratti? Foi. Cara, eu assisti o jogo ontem, gente. Não dá pra entender o Vasco, velho. Cara, o que o torcedor do Vasco fez na vida pra merecer esse castigo? Mas no segundo tempo melhorou, bem. Melhorou, jogou 15 minutos bem e tal, pressiona, mas o time é muito fraco. É muito ruim. O primeiro tempo do Vasco foi desesperador. E ontem, fisicamente, também é um time morto, cara. O Flamengo voando. Olha o golaço, esse Wesley tá jogando de bola ontem. Olha o golaço do Cebolinha. Olha lá, Michel. Olha só, o Wesley foi o melhor em campo. Olha esse gol do Cebolinha. Na furca. E ainda teve um gol anulado do Flamengo e tal. Mas o Flamengo sobrou. Não tem como o Flamengo não ser campeão carioca. É que tá, né? O Flamengo tem que sobrar, né? No Carioca, principalmente. Olha lá, o Cebolinha. O time do Vasco, Michel, é muito ruim. Nos últimos 30 jogos entre Flamengo e Vasco, o Vasco ganhou 2 jogos, cara. Os últimos 30 jogos. Nos últimos 10, o Flamengo ganhou 7,
2 empates e 1 vitória do Vasco. Pois eu acho que o primeiro tempo aí o Vasco não entrou em campo, de fato, aí o Flamengo engoliu o Vasco, tanto na vontade quanto na qualidade também. Mas o Vasco no segundo tempo ele até conseguiu, não vou dizer igualar o jogo, porque o Flamengo é amplamente superior em termos de qualidade. Mas o Vasco ele melhorou a postura comparado ao primeiro tempo. Aí o Vasco pelo menos propunha alguma coisa, tentou combater um pouco mais, mas não dá pra comparar, cara. Tecnicamente falando, o Flamengo é disparado melhor. Ó, esse lance aí foi no finalzinho do jogo. Essa frescura que tem no futebol. E eu vou te falar, eu acho Felipe Luiz um baita técnico. Felipe Luiz vai ser um dos grandes treinadores do Brasil. Mas também criticou o Wesley. Qual que é o problema aí? Não, eu vejo. Eu vejo o problema. Tá frescura, Não, velho. posso explicar rapidinho? Eu acho que você dar uma letra, você fazer esse tipo de gesto, ele não é uma falta de respeito. Eu acho que o momento da partida que faz com que isso vire algo provocativo, algo que vá conduzir aquilo ali. Porque a gente sabe que hoje, a maioria das vezes, tudo chega à flor da pele, evita. É sobre isso. Eu não estou dizendo que o gesto em si, ele é errado. Eu acho que o momento da partida, final do jogo, o Flamengo já está ganhando, clássico, você fazer um gesto dele vai causar isso. Eu acho que é nesse sentido. É dessa forma que você tem que pensar. Eu não estou dizendo que um gesto desse merece... Ali. Não, olha o lance. Vai muito de perfil. Não, vai muito de perfil de jogador, Benja. Mas olha o lance. Dentro de campo, a gente sabe, por exemplo, chega numa hora do jogo, a gente sabe quem que vai ser o jogador que no final da partida, porque tá ganhando, se não tiver ganhando, não vai dar essa letra. Só me explica. Se não tiver ganhando, não vai dar essa letra. Aí tá ganhando, quer dar de letra, quer fazer graça. Aí nego não gosta. É sobre isso que eu tô falando. Todo jogador de pelada faz, e qual é o problema? Faz, mas na pelada faz. Então, no Flamengo, por que não faz então todo jogo? O que tem ali demais? Não tem nada demais pra mim, botam os caras na roda, qual é o problema? Não tem nada demais pra mim. O que eu quero fazer vocês entender é o momento do jogo. É disso que eu tô falando. Naquele momento precisava fazer aquilo ali pra causar isso? Não precisava. É sobre isso que eu tô falando. Ficar puto. Michel, desculpa, mas eu não concordo com... Não precisa pedir pode desculpa. Pode ser um momento, pode ser... Perfeito. E tem ação e reação. Agora, a reação, ultimamente, é essa coisa do time inteiro ir pra cima e falar você está nos desrespeito. Sabe por quê? Mas existe essa reação, é sobre isso que eu tô falando. Mas antigamente não tinha isso. Bom, só que hoje tem. Você tá arriscado, o zagueirão fica o risco pé da vida corre. e lá te dá uma pancada. Aí o cara te dá uma pancada, o zagueirão é expulso. O craque faz isso. Eu não falo que o gesto do Wesley, ele tá errado. Não, eu acho lindo, maravilhoso, eu gosto. Eu gosto da caneta, eu gosto da graça. Eu gosto disso. Faz a graça, pode estar ganhando, pode estar perdendo, não é desrespeito. Só que assim, hoje em dia, o Matheus acabou... Isso você não ia falar que foi na hora errada. Porque faz toda hora. Aí é diferente. Faz toda hora. É um jogador que vai pra cima toda hora e esse é o Neymar, é toda hora. Olha, hoje tá tão chato, vou te dar um exemplo. É por isso, é porque tá chato. O Yuri Alberto fez... Mas vai causar isso, é só pra não causar esse tipo de coisa que aconteceu no jogo, sobre isso. Aí isso é pra torcida, o time que tá perdendo, que não joga bola, quer falar, não, pelo menos vamos defender a honra do Vasco assim. Tem que defender a honra do Vasco jogando bola. Tantos jogadores do Vasco foram pra cima dele, amanhã ele sai da rua, pega um torcedor, porque hoje em dia você é old school. Mas o Benja, hoje, cara, só quem jogou bola sabe, hoje tá chato. Aí daqui a pouco o juiz vai dar amarelo porque o cara deu uma letra. Daqui a pouco tá fazendo não, mas gente, é final do jogo. Eu não tô falando que não tem que fazer. Você mesmo falou, o Neymar faz isso o jogo inteiro. Não, você falou. Isso é específico. Se tá 2-0, Santos e Corinthians na Vila, e o Neymar faltando 30 segundos ao tempo inteiro. Vocês iam falar, pô, que demais. Mas por isso que eu falei, são características de jogadores. Você vê o Wesley fazendo isso o jogo inteiro. Por isso que eu falo, eu não sou contra, Benja. Eu não sou contra, Você só vê o lado do cara, aí eu vou ver o lado do Wesley. É isso que eu falo. Hoje se tornou... Eu concordo com você, o futebol se tornou chato hoje. Eu não vou defender os caras que pregam a chatice. Quando eu vejo o Felipe Luiz... Quando eu vejo... Vamos fazer o Wesley aqui 2 dias pior, olha, numa coletiva, desculpa e tal. Vamos fazer. Agora, se o futebol tá chato, a nossa função aqui é lutar contra a chatice.
Então, eu não vou criticar o Wesley. Mas, com relação a esse lance aí especificamente, entendemos já o que o Michel está tentando dizer aqui. Não, mas, Benja, por exemplo, nesse caso específico, eu não achei que faltou respeito do Wesley. Era uma tabela ali que o Flamengo estava colocando os jogadores do Vasco na roda e não houve falta de respeito. Eu sou contra, por exemplo, o jogador parar na frente de uma linha lateral e ficar passando o pé em cima da bola para provocar adversário. Você foi contra o que o Edilson fez em 99? Sim, eu acho que... Mas na época você não falou. Então, é que na época eu pensava talvez diferente da forma como eu penso hoje, Benja, mas aquilo que o Edilson fez, por mais que tenha causado um tumulto e muitos corintianos ainda zoam e tiram barato, mas eu acho que pro jogador, aquilo ali é desrespeitar um adversário. Assim como em outras circunstâncias também já houve erros. Por exemplo, o Edmundo parar na frente do Gonçalves e rebolando na frente do Gonçalves. Aí ele pega um zagueiro que já tá meio enfesado, fala, perdi o título, ele dá uma no meio do cara e aleja o cara. Mas aí isso é ação e reação e o cara tem que saber que isso pode acontecer. Mas eu acho que isso é desrespeito. Agora, esse fato, não. Vou ficar tomando cafezinho e futebol que é bom, nada. Infelizmente, enquanto isso, o nosso time que era rival no Rio de Janeiro, o Flamengo, e eu vou dizer assim, mesmo que o Palmeiras fique com raiva, eu vou dizer, porque tem que ser dito, enquanto o Flamengo mantém uma hegemonia, uma distância absurda dos outros clubes do Rio, o Palmeiras deixou os caras passarem. Hoje o São Paulo tem um elenco melhor que do Palmeiras, nós vamos ver se o Palmeiras se classificar na Bacia das Almas, pegará o São Paulo no Morumbi, um jogo, e vai tomar pau. O Campeonato Regional não tem que existir mais. Campeonato Regional, Campeonato Estadual. Campeonato Estadual não tem que existir. Tudo bem, peraí. Não é pra existir, caso o Palmeiras não quer pra existir, o Palmeiras cai fora. O Palmeiras participa, tem que ganhar. O Flamengo o Flamengo atropelou o Vasco ontem, mas passou por cima do Vasco, não tomou conhecimento. Ganhou do Vasco, do Botafogo, todo mundo. Mesclado, não tem a desculpa de ser mesclado, não. O Palmeiras mescla, mas é um engodo. O time, sem brincadeira, o Palmeiras é um lixo em campo. O elenco do Palmeiras, se olha assim, é um elenco destroçado. Destroçado, André. Abandonado. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o Flamengo deitando, destruindo o Vasco, Botafogo, deitando. Mesclando os jogadores, o Flamengo tá deitando. E o Palmeiras tá se arrastando com esse Abel e com esse elenco nojento.